Bom, pessoal, esse é um vídeo que a gente está fazendo aqui uma retomada, né, dos vídeos do canal, né, porque um tempo sem gravar. Então, agora a gente vai começar a retomar aos poucos, né, a gravação dos vídeos e vou procurar direcionar sempre dentro daquela grande área nossa, que é a área de logística e operações. Então, temáticas ligadas a compras, temáticas ligadas à gestão da produção, compras de suprimentos, né, gestão da produção. Métodos de apoio à decisão, que também já foi um tema abordado aqui no canal. Agradeço que vem aumentando de forma significativa o número de inscritos no canal. Então, as aulas, até alguns vídeos, a maioria dos vídeos mais longos, né, os vídeos, mas vem gerando aí um interesse pela área, que é a área de logística e operações, que é o foco do canal. Então, agradeço aí o engajamento e envolvimento de todos. Eu vou colocar aqui. Vou compartilhar com vocês. Antes de compartilhar, deixa eu fazer um ajuste aqui, que eu vou abordar, e na verdade, são alguns temas importantes ligados a compras. Então, deixa eu só fazer aqui uma alteração antes da gente começar, e aí eu vou iniciar com essas temáticas ligadas a compras. Então, já fiz aqui. Bom, vou só colocar em modo apresentação, e aí eu compartilho com vocês certinho em modo apresentação. Então, beleza, tá aí. Bom, pessoal, então a gente vai comentar nesse vídeo especificamente, o Request of Proposal, que é o RFP. O que é o RFP? Na verdade, antes do RFP, perdão, antes do RFP, na verdade, a gente vai abordar aqui o RFI. E aí, só para situar vocês, eu vou só voltar um pouquinho aqui para vocês, para a gente falar um pouco do que é o Strategic Sourcing. Aqui são outros materiais aqui, né? Mas eu vou colocar para vocês aqui o que que é o Strategic Sourcing. O Strategic Sourcing, na verdade, é uma evolução do processo de compras, compras e suprimentos. Então, ela é toda uma metodologia, um planejamento antes do processo efetivo de compras. E é claro que a ideia é você padronizar o processo de compras. Uma vez que você padroniza o processo de compras, você torna o processo de compras mais fluido, você torna o processo de compras mais ágil, mais rápido. É uma tendência. Então, quando você padroniza, e, por exemplo, você tem uma mudança dentro da área de compras, uma mudança em relação ao comprador, né, até o gestor daquela área você já tem o processo de compras mapeado e padronizado. Então, realmente é muito importante para você, em eventuais transições, né, mudanças dessa equipe de compras, que pode acontecer, mudança do gestor ou mudança das pessoas que compõem a equipe de compras. É uma visão muito mais ampla do processo de compras, compreendendo limitações internas e externas. Então, o Strategic Sourcing ele faz uma avaliação interna e externa. Quando eu passei os slides aqui para vocês, vocês devem ter notado que tem análise de ambiente interno, análise de ambiente externo, que tem essas questões estão presentes no Strategic Sourcing, é o SS que a gente chama, né? Se você aparecer essa sigla aqui eventualmente. E aí você entender o mercado de fornecimento, entender as tendências desse mercado, e uma vez entendendo, compreendendo as tendências desse mercado, você vai adotar, você vai ter um planejamento estratégico para a área de compras. E aí você vai direcionar a área de compras considerando essa análise que você fez do ambiente interno, que são forças e fraquezas da organização, aquela análise muito conhecida, a análise SWOT, né? E as oportunidades e ameaças, que são fatores de ordem externa, são fatores que eu não consigo controlar. E é relevante compreender as fases de pré-compra, compra e pós-compra. Então, para você ter o processo de compras padronizado, eu preciso compreender esses três estágios. E esse estágio, especificamente, quando a gente fala de strategic sourcing, é um estágio antes da compra. Então, depois desse preâmbulo, dessa introdução, né, breve, conceitual, do que é o strategic sourcing, agora a gente vai analisar aqui o que seria, né? O RFI, que é o RFI, como queiram chamar. Então, vou só avançar aqui. Tem aqui o PESTEL. O PESTEL é uma análise do ambiente externo.
Esse acrônimo é político, econômico, social, tecnológico, ambiental e legal. Aspectos de leis, tributação, relacionado que vai impactar, pode impactar na área de compras. Mas é uma análise que você faz, está muito ligado à análise de SWOT, que é a análise de ambiente interno e externo, nesse caso, externo. Mas o nosso foco do vídeo aqui, desse vídeo especificamente, é o RFI. O que é o RFI? O RFI, Request for Information, o RFI ele vai fazer todo um levantamento de informações. Informações relacionadas ao seu negócio, ao negócio do fornecedor, informações relacionadas ao produto, material que esse fornecedor vai fornecer ao comprador, serviços que ele vai prestar, que ele pode vir a prestar. Então, quando eu falo do produto, é o que vai ser fornecido ao comprador. Processos de produção, produção de um produto propriamente dito, peças, componentes, ou a produção, a geração de um serviço, quais são as etapas necessárias para a geração do serviço, para que o serviço aconteça na prática, certo? A rede, toda uma rede de relacionamento. É bom lembrar que o fornecedor ele não está isolado, o fornecedor ele está inserido numa rede maior. Existem outras empresas que vão se relacionar com esse fornecedor. Todo fornecedor tem o seu fornecedor e a parte financeira, seja do comprador, seja a parte financeira, aspectos financeiros relacionados ao mercado de fornecimento, das opções de fornecimento que eu tenho no mercado, das opções de fornecedores que eu tenho no mercado. Então, o Request for Information, ele recolhe essas informações iniciais. Então, eu tenho lá no primeiro estágio, antes da compra, tá? O RFI, como queiram chamar, o RFP e o RFQ, que é o Request for Proposal e Request for Quote, que é o último, tá? Que é a cotação propriamente dita. Então, eu tenho esses três estágios, essas três análises que são extremamente relevantes. Tudo isso antes do processo de compras. Então, aqui no primeiro momento, é um panorama geral da área de compras, certo? Bom, num próximo vídeo, a gente vai abordar o que seria o Request for Proposal, que seria o RFP. E o RFP é a proposta. Então, eu até coloquei aqui: critérios para definir se um possível fornecedor segue no processo estão todos no RFI. O RFP é feito o entendimento mútuo entre comprador e fornecedor na etapa de RFI, panorama geral do mercado, muita informação que vai auxiliar na tomada de decisão, e é possível para a organização compradora selecionar aqueles que avançam para a próxima etapa. A próxima etapa é a proposta. Aqui o RFP vai recair no escopo, no que vai ser oferecido por esse fornecedor. Já dei muito spoiler aqui do RFP, até demais, tá? Que o foco desse vídeo é conceito geral de Strategic Sourcing e do RFI. No próximo vídeo a gente vai abordar o RFP. Antes da gente fechar, só interromper o compartilhamento aqui com vocês e vou voltar a compartilhar um outro ponto que eu considero importante aqui. Eu vou colocar para vocês aqui, só para a gente ter clareza aqui. Só colocar esses pontos aqui, alguns pontos que eu considero que são importantes para a gente poder fechar aqui. Então, só colocar no Word, eu acho que vai dar um suporte, vai complementar de maneira bem interessante o vídeo. Então, deixa eu só colocar para vocês aqui. Já ajustei, vou voltar aqui. É, deixa eu ver aqui. É bem esse aqui. Beleza. Então, aqui, ó, no RFI, só para a gente alinhar, vou colocar para vocês aqui, ó. Vamos lá. Aqui tem o nome do livro, tá? É um livro que tem no Kindle, esse livro, inclusive. Inteligência e Suprimentos. Recomendo bastante esse livro. E aqui tem aqueles pontos que eu mencionei do RFI, pontos muito importantes. Negócios. Primeiro conjunto de informações importantes a respeito do próprio potencial do fornecedor. Quais são os seus negócios,
onde se situa geograficamente, quantidade de funcionários, sua produção e sua demanda. Aqui também é o momento ideal solicitar toda a parte cadastral, documentos, certificações, licenças e demais itens pertinentes em termos iniciais. Então, é o negócio do fornecedor. Quem são seus clientes, quem ele atende, questão de produção, demanda, visão do negócio do fornecedor. Inclusive uma análise que também é pertinente do seu próprio negócio, você enquanto comprador. Aí, pessoal, como a gente tinha falado anteriormente, só para reforçar, produto. É importante que vem sempre a referência, tá? Esse livro é bem interessante aqui. Só vou tirar a referência para não. Vou falar desses três pontos, tá? Negócio, produto e rede. Produto. É importante entender o que a organização fornece e todas as suas linhas e segmentos de atuação, para uma visão mais completa de seu posicionamento perante o mercado. É possível descobrir organizações que atuam em ramos diferentes ou que, integrando grupos econômicos e parcerias, acabam acessando mercados diferentes dos que se visualizam inicialmente no momento de envio da RFI. A RFI é essa coleta geral de informações, é esse entendimento amplo do mercado. Então, aqui é o produto, para a gente reforçar. São aspectos relacionados ao produto. Veja, produto é o que o fornecedor está literalmente te fornecendo. É entender essa variável. E rede aí é entender mais a cadeia produtiva, né? Entender quem são os principais fornecedores, principais clientes, concorrentes, entender essa rede como um todo, entender a cadeia produtiva em que a sua empresa, você enquanto comprador, está inserido. Beleza? Então, esse foi um vídeo que a gente retoma aí a sequência de vídeos, perdão, agora relacionados a compras e suprimentos, RFI, depois a gente vai abordar o RFP e depois o RFQ, pessoal. Grande abraço, bons estudos e vamos com tudo aí, tá bom? Abraço.